Olá! Nesta unidade vamos abordar a importância dos transportadores membranares no rim. Assim, pretendemos que consigam descrever o papel fisiológico destes transportadores a nível das células tubulares. Numa primeira análise, vamos verificar aquilo que acontece na membrana basolateral das células tubulares. Temos aqui representado três tipos de transportadores SLC. Os OATPs, ou melhor, os OATs, os OCTs e os OATPs. Verificamos que os OATs parecem ter um papel muito importante na secreção para as células tubulares ou no transporte do sangue para as células tubulares de fármacos como diuréticos, anti-inflamatórios não esteroides e também antibióticos beta-lactâmicos. Podemos verificar que a presença de OCTs é bastante importante no transporte da cisplatina ou da oxaliplatina. Nos OATPs temos o transporte da digoxina e de outros aniões orgânicos. Está bastante descrito que o papel dos OATs pode ser preponderante para a alteração do tempo semivida dos fármacos beta-lactâmicos. Na realidade, alguns deles podem ter o tempo de semivida bastante aumentado, única e simplesmente por uma inibição competitiva deste tipo de transportador. Vamos ver agora aquilo que acontece ao nível da membrana luminal das células tubulares. Podemos aqui verificar a presença de transportadores SLC e transportadores ABC. Recordo que os transportadores SLC funcionam tendo em conta o gradiente de concentração, ou seja, vai sempre do mais concentrado para o menos concentrado. Temos assim alguns transportadores que fazem o efluxo de xenobióticos e outros que geralmente fazem o influxo de xenobióticos, ou de endobióticos. Neste caso, o urato 1 faz o influxo de ácido úrico, fazendo o transporte do ácido úrico da urina novamente para as células tubulares. Uma forma de tratamento da gota é exatamente inibindo este transportador. Também temos os beta-lactâmicos a serem transportados da urina novamente para as células tubulares por ação destes transportadores PEPT. No entanto, pode também ocorrer efluxo, em função do gradiente, por transportadores SLC, aquilo que acontece com MAT ou ATs ou OCTs, que fazem o transporte de compostos catiónicos, diuréticos ou fármacos como a cimetidina e a metformina. Vamos ver agora aquilo que acontece com os transportadores ABC. Temos aí presente, em grande quantidade, a glicoproteína P e os transportadores MRP. Estes transportadores fazem o transporte contra o gradiente de concentração e com consumo energético. Está descrito que a glicoproteína P parece ter um papel bastante importante no transporte novamente para a urina, ou seja, no efluxo para a urina, de alcaloides da vinca, da digoxina, por exemplo. Mas também se verifica que muitos compostos metabolizados ao nível das células tubulares, quer por conjugação com ácido clorónico ou com glutationa, são transportados para a urina por ação dos MRPs. Os transportadores ABC são, assim, importantes no efluxo de muitos xenobióticos a nível das células tubulares. Obrigado pela vossa atenção.